Fala galera, o conteúdo de hoje tá incrível, é sobre a Reforma Protestante. Cara, eu separei uma história especial da vida de Lutero para compartilhar com você, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui com mais sugestões de vídeos sobre a Reforma Protestante e bora que o conteúdo de hoje tá incrível. Tudo começou lá no ano de 1505, em julho, quando Lutero estava estudando direito na cidade de Erfurt, na Alemanha. Lutero ele vem de uma família religiosa, mas ele tinha sérios problemas com a fé. Ele não sabia lidar com algumas questões. E nesse ano, 1505, em julho, ele estava com seu amigo em uma balada. Sim, Lutero estava festando, prostituição, bebida, não sei se tinha as drogas que nós temos naquela época, mas ele estava ali naquele ambiente boêmio e de repente ele sai com seu amigo da balada para ir para casa e no caminho para ir até a sua casa, então o seu amigo é atingido por um raio. De fato, ele morre. Cara, imagina Lutero indo pra casa com seu amigo, um raio fulmina o seu amigo e ele cai morto e Lutero está diante de um cadáver. Alguns psicólogos, psiquiatras que fazem leitura da biografia e do diário de Lutero vão dizer que Lutero ele é acometido por uma síndrome do pânico. Mas de fato o Lutero ele entra numa crise tão profunda porque ele vê o seguinte: cara, meu amigo morreu, a gente tava blasfemando, a gente tava falando palavrões ali, aquela coisa toda. E se eu morrer hoje eu vou pro inferno. E o inferno é um lugar de tormento eterno. E o que eu faço para fugir do inferno? Ele toma uma decisão. Eu preciso me aproximar de Deus. É só me aproximando de Deus que eu vou conseguir resolver esse problema. E a partir dali Lutero ele toma uma decisão. Ele vai começar a participar da missa, ele vai participar das liturgias e vai frequentar, vai fazer orações e tal, mas ele nesse tempo decide tomar uma atitude radical. Ele fala assim: eu vou abandonar a faculdade de Direito em Erfurt e ele vai para um monastério. E ele vai para um monastério da ordem agostiniana. O que significa isso? Lutero ele tem um contato com as obras de Agostinho, foi o grande teólogo do quarto século, e quando ele lê a história de Agostinho, Agostinho estava, na verdade, Agostinho viveu justamente aquilo que ele estava vivendo. Agostinho também veio de uma vida profana, de uma vida promíscua. Agostinho, por exemplo, era área VIP de um prostíbulo na sua época, e ele era muito depravado na sexualidade, nas bebidas e nessa vida também depravada. E quando ele lê Confissões de Agostinho, quando ele se depara com essa obra de Agostinho, teve um profundo encontro com a graça de Cristo e a vida dele foi transformada, ele não era mais o mesmo, ele conseguiu lidar com tudo isso. Lutero decide: cara, assim como Agostinho, eu vou me dedicar a Deus. E ele vai para um monastério. Acreditava-se que o monastério, onde ficava ali os monges, né, era o lugar mais próximo do céu, porque ali os caras viviam uma vida piedosa, uma vida ascética, e ele decide que a vida dele a partir dali seria assim. E Lutero começa então essa tentativa de se aproximar de Deus a partir dele mesmo. E ele então começa a estudar teologia, fazer o seu mestrado e todas as suas faculdades. Mas acontece que entre os anos de 1506 e 1512 foi o período onde Lutero dedicou para estudar profundamente a teologia. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que teologia era a teologia da Idade Média. Não era a teologia que nós temos acesso hoje. Era uma teologia um tanto arcaica, com uns moldes ali da Igreja Católica, de como mestres daquela época, como os padres daquela época que ensinavam, viam a questão da fé. E claro, cheio das problemáticas, do porquê inclusive surgiu a Reforma Protestante, de indulgências e da ira de Deus e da justiça e tal. Então Lutero começa a estudar e ele vai escrever no seu diário que esses 6 anos, entre 1506 e 1512, foram os anos mais desgraçados da vida dele. Ele chegava a dizer que ele preferia ver o rosto de um demônio a ver o rosto de Cristo, porque ele via uma expressão de ira em Deus. Lutero odiava a palavra justiça. Ele imaginava que justiça ela existe para punir. Então a justiça de Deus, quando olhava para ele, ela viria para castigá-lo. E havia um ditado, como também há hoje, de que a justiça divina tarda, mas não falha. A justiça divina sempre vem para executar o pecado. Então Lutero ele começa a estudar teologia nessa perspectiva do medo. Ele tem medo do inferno, mas ele também tem medo de Deus, porque Lutero ele não conseguia lidar com uma crise. Ao mesmo tempo que ele consagrava sua vida nas vigílias, fadigava sua vida em estudar a Bíblia, em decorar os salmos, ele, cara, investia toda a sua vida naquele monastério se aproximar de Deus, mas a carne dele era pecaminosa, ele desejava o pecado e ele não conseguia lidar com aquilo, porque na Idade Média os mestres que ensinaram Agostinho disseram para ele: cara, para Deus aceitar você, você tem que ser um bom menino. Para Deus aceitar você, você tem que fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é bom. Então, os relatos ali da história de Lutero vão dizer que determinadas noites, quando Lutero tinha, por exemplo, um sonho erótico, ele se punia, ele pegava o chicote e ele se punia, ele entrava nesse ambiente de punição onde ele se machucava, se feria, onde muitas vezes em frios abaixo de zero, ele deixava de dormir de coberto para que ele pudesse punir o seu corpo pelos pecados que ele estava cometendo. Então foi esse o nível de punição aqui Lutero acreditava que ele deveria se punir, se mutilar,
porque essa era a forma que ele faria com que o seu corpo vencesse a tentação e assim ele estaria agradando a Deus e podendo então se aproximar de Deus. Mas teve uma fase nesse processo, entre 1506 a 1512, em que Lutero se depara, ao preparar uma aula, com o Salmo 71, verso 1 e 2, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Quando Lutero lê livra-me por tua justiça, ele faz a pergunta: como pode Deus livrar pela justiça? Se a justiça ela foi feita para punir o homem, como Deus pode livrar alguém por essa justiça? Tá errado. E ele se depara diante desse paradoxo, onde a justiça que vem para punir, o salmista está usando, dizendo que ela veio para livrar. E ele não consegue lidar com essa questão até que ele lê Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que diz assim: Paulo está dizendo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero vê assim, poxa, o evangelho de Cristo, a gente descobre a justiça de Deus no evangelho de Cristo. Como assim a justiça no evangelho? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele então entende que o evangelho se trata da justiça de Deus para me salvar. Mas a justiça de Deus, ela executou a sentença pelo nosso pecado em Cristo. E a justiça que ele me dá agora, o evangelho, a boa notícia é que o pecado foi executado em Cristo. Então Cristo me dá a sua justiça. Então eu me torno justo não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele foi justo, ele inocentemente morreu, foi condenado, e agora ele compartilha a justiça dele comigo. Cara, isso aqui deu um boom na cabeça de Lutero, porque ele entendeu que ele não precisava ter justiça própria, bastava ele ter fé naquilo que Cristo fez, e a justiça de Cristo seria derramada sobre ele. Cara, Lutero teve esse entendimento de que ele não precisava confiar na sua própria justiça, porque ele não conseguiria nada pelos seus méritos, mas como Cristo venceu, a justiça de Cristo era imputada a ele e ele se tornava justo. E tudo que ele precisava para se apoderar dessa justiça é ter fé. E aí vem uma coisa legal, porque Paulo está fazendo, obviamente, uma citação do Antigo Testamento dizendo: o justo viverá pela fé. O mais interessante é que Paulo está dizendo aqui: o justo viverá pela fé, fazendo uma citação do texto hebraico. Mas olha só, a palavra fé no texto hebraico é emuná. Emuná e a fé que nós temos na nossa língua portuguesa, elas são um tanto diferentes. Por quê? Porque fé para nós parece algo um pouco abstrato, Só que fé no hebraico não é abstrato. No hebraico, na língua hebraica, não existe nada abstrato. Tudo é concreto, tudo é palpável. Por exemplo, emuná, no Antigo Testamento, que é fé, ela é uma ideia seguinte: você está nadando por horas e você está quase morrendo. E de repente passa uma boia do seu lado, como se fosse um tronco, e você vê naquilo a sua salvação e você se agarra. Esse ato de agarrar-se a essa boia, agarrar-se a esse tronco, isso é emuná, ou seja, agarrar-se, confiar. Emuná é esse agarrar-se a esse tronco, confiar nisso. E emuná também tem origem na palavra aman, e aman é firmeza, que também tem origem na palavra amém, e amém é agarrar-se a isso. É segurar isso. Por isso que amém eu acredito nisso e eu me agarro a essa verdade. Então olha só, emuná, aman e amém são uma coisa só. Fé no Antigo Testamento é se agarrar a essa confiança. Então Paulo está dizendo que o justo viverá pela fé, ou seja, o justo viverá se agarrando a essa confiança que ele tem de que Cristo é o justo e que ele compartilha essa justiça comigo. Por que o justo vive pela fé? Porque eu me torno justo quando eu me agarro à justiça de Cristo. E esse é o entendimento pelo qual Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque não adianta dizer que você tem fé sem obras. Por quê? Ter fé é justamente você se agarrar àquilo que Cristo fez e a partir disso você também praticar obras de salvação. Fé é você se agarrar de tamanha forma e com tanta força que você não somente confia no que Cristo fez, mas que você passa a ser uma nova criatura a partir daquilo que Cristo fez. Eu quero mostrar para você nesse vídeo o quanto a vida de Lutero foi transformada por uma correta interpretação da Bíblia Sagrada. O mês de outubro, o mês da Reforma, dia 31, é o mês para nós pararmos e refletirmos sobre o quão é importante nós termos a Bíblia em nossa mão.
E talvez seja esse aqui o maior legado de Lutero para nós. O maior legado dos reformadores, de Wycliffe, de John Huss, de todos esses homens que nos antecederam, é de que nós temos, cara, liberdade religiosa para primeiramente ter a Bíblia em nossas mãos, sem que ninguém venha tomá-la de nós. Ela não está mais na mão da nossa liderança, não está na mão do papado, não está na mão de autoridades ou da igreja, não, ela está na nossa mão. Está aqui, ó, eu tenho a minha Bíblia. E isso é a coisa mais extraordinária do mundo. E não somente ter a Bíblia, mas ter acesso à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e ter ferramentas disponíveis hoje, bons cursos, bons professores, bons mestres, pessoas que estão ensinando como nós interpretarmos de fato a Bíblia Sagrada. Então que o mês da Reforma Protestante seja esse mês para a gente parar de uma vez por todas e se lembrar, cara, quão é importante a Reforma para mim, mas eu sendo fruto da Reforma, eu não posso permitir que a interpretação da minha Bíblia seja condicionada a um terceiro. Eu não posso aceitar no mês da Reforma Protestante que a interpretação da minha Bíblia esteja debaixo de uma outra pessoa, de uma outra autoridade, de que outra pessoa leia o livro para mim, de que outra pessoa interprete o livro para mim. Esse livro que é o objeto da minha fé, esse livro que é o livro pelo qual eu baseio toda a minha vida, o livro pelo qual eu dou significado a tudo que eu vivo, a minha existência é significada aqui. Eu não posso não interpretar esse livro. Eu não tenho o direito, diante dos reformadores, de eu terceirizar o entendimento da Bíblia Sagrada, ainda mais na era da informação, na era da tecnologia, na era do conhecimento. Eu não posso me permitir fazer isso com esse legado que os reformadores deixaram para mim. Então é por isso que eu vim fazer um apelo. Interprete a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Estou dando aqui de forma gratuita. Todos os dias, todas as semanas, estou postando conteúdo. Não existe choro, não existe desculpa. Nós devemos se apegar a esse homem, a essa história, a esse legado e dizer de uma vez por todas, eu vou interpretar a minha Bíblia. Nada melhor do que esse mês, Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante, para a gente relembrar a importância da interpretação da Bíblia. Foi ela que deu destino à história da igreja a partir de Lutero. A partir de Lutero como essa ferramenta de Deus para trazer luz à idade das trevas. E que você seja hoje essa luz nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecado, para que você possa levar mais uma vez a mensagem da Reforma somente à Escritura. A Escritura sempre sola gratia, sola fide, sola escritura, somente a Deus glória. Então é isso, a mensagem da Reforma Protestante é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus glória e somente a Escritura Sagrada. Que Deus abençoe você. Então é isso, pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui. Cara, você foi abençoado por esse conteúdo, não foi? Faz o seguinte, compartilhe com um amigo seu. Não retenha o conhecimento, compartilhe o conhecimento, ajude e abençoe outras pessoas. Antes de sair, dá o seu like se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e também se inscreve no meu canal. Deus abençoe.